Microeconomia. Então esta é a playlist, ou é o assunto geral aqui deste vídeo. E hoje eu quero tratar sobre o comportamento da taxa marginal de substituição. Um pequeno texto com apenas 3 pequenos parágrafos e vamos ver o que isso significa então sobre microeconomia. Lembrando que, veja, o assunto de hoje, o comportamento da taxa marginal de substituição. Que, deixa eu ver se eu encontro uma definição bem rápida dela. O que a taxa marginal de substituição mede? Mede a taxa em que o consumidor se encontra na fronteira entre trocar ou não trocar algum bem. Por exemplo, o bem 2 pelo bem 1. Então, ele está nessa fronteira. Essa taxa define isso, né? Se ele vai trocar ou não. Lembrando que, voltando aqui, né? Estou construindo uma playlist de microeconomia, toda quarta-feira aqui no canal. Microeconomia, assim como macroeconomia, entre outras áreas também, é uma importantíssima área da economia que tem por objetivo entender o comportamento da economia, os agregados, os elementos da economia na sua esfera micro, ou seja, na relação entre pessoas, empresas e o mercado. O que determina o preço e quais são os principais assuntos da microeconomia, pelo menos dos que eu já trouxe aqui no canal. Tem uma frase que ajuda a entender melhor essas questões microeconômicas, que diz o seguinte: as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Vou repetir, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Veja que não estamos falando de governo, estamos falando de quê? Pessoas. Então, a microeconomia estuda essa relação mais próxima do dia a dia. Então, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Então, as pessoas escolherem, primeiro, são as pessoas, então é microeconomia. As pessoas escolherem aonde? No mercado. Então, o mercado é um assunto de microeconomia, que inclusive é o capítulo 1 deste livro, o texto que já vou mostrar. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Poder pagar refere-se ao quê? Refere-se à restrição orçamentária, ao orçamento, que é um outro grande tema da microeconomia, que é título do capítulo 2 do livro Texto Base aqui do canal. E, por fim, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As melhores coisas desta sentença refere-se ao quê em microeconomia? Preferências do consumidor. Então, com essa frase, a gente consegue entender os principais tópicos de microeconomia neste início deste livro aqui, ó, Microeconomia, do Varian. E aí, esta frase resume os primeiros 3 capítulos, né? E este tópico de hoje, o comportamento da TMS, faz parte, então, das preferências, que é um assunto de microeconomia, as preferências do consumidor. Vamos ao texto propriamente dito e finalizar o vídeo. Às vezes é útil ilustrar as formas das curvas de indiferença pela descrição do comportamento da taxa marginal de substituição. Por exemplo, as curvas de indiferença dos substitutos perfeitos caracterizam pela constância da TMS, a -1. Já no caso dos neutros, a TMS é indefinida em qualquer ponto, enquanto a preferência por complementares perfeitos é caracterizada pelo fato de que a TMS é zero ou infinita, sem meio termo. Já assinalamos que a pressuposição da monotonicidade implica que as curvas de indiferença tenham inclinação obrigatoriamente negativa, de modo que a TMS envolva sempre a redução do consumo de um bem para obter mais de outro para preferências monotônicas. O caso das curvas de indiferença convexas mostra ainda outro tipo de comportamento da TMS. Nas curvas de indiferença estritamente convexas, a TMS, a inclinação da curva de indiferença diminui em valor absoluto à medida que aumentamos x1, por exemplo. Assim, as curvas de indiferença mostram uma taxa de marginal de substituição decrescente. Isso significa que a taxa a qual a pessoa deseja trocar x1 por x2 diminui à medida que aumentamos a quantidade de x1. Colocada dessa maneira, a convexidade das curvas de indiferença parece muito natural. Ela diz que quanto mais temos de um bem, mais propensos estaremos a abrir mão de um pouco dele em troca de outro bem. Isso é uma realidade. Lembremos-nos, porém, por exemplo, do sorvete e das azeitonas. Para alguns pares de bens, esse pressuposto pode não se aplicar. Bom, então esse foi o assunto do vídeo de hoje. No próximo, quero trazer um resumo sobre todo esse capítulo de preferências do consumidor. Valeu!